Cara, muito maneiro, muito maneiro. Parabéns ao Fluminense, ao Marcelo, obviamente, que construiu tudo isso. Mais um golaço do Mário Bittencourt, da comunicação do Fluminense, né? Do Daniel, do Ahmed. Mais um golaço do Fluminense. É por aí, impressionante como o Fluminense tem essa visão humana sobre os jogadores, sobre o torcedor, na hora de pensar, na hora de ver a questão de ingresso, enfim. Baita gestão do Mário. Muito maneiro isso, por isso que está refletindo dentro de campo. Tomara que se resolva logo esse negócio. O Zico tem uma frase que ele falou uma vez que eu fui fazer alguma homenagem a ele. Ele falou, é isso que importa. Homenagem enquanto a gente está vivo. Porque depois que morre a gente não tem como saber. Não tem como saber. Então, parabéns ao Fluminense, parabéns ao Marcelo, parabéns a todos que participaram dessa homenagem. Absolutamente justa para o maior brasileiro atuando nesse momento. E não tem a menor dúvida que o maior brasileiro em atividade de títulos, de tudo, é o Marcelo. Tem 5 times de representatividade, é o Marcelo. Não, e é muito interessante você falar nisso, o Flavinho, porque a gente vive uma carência muito grande de valorização de ídolos no futebol brasileiro. E o Mário ter essas atitudes, acho que podia servir de exemplo para tantos outros que por aí estão, que possam ver os seus ídolos como exemplos para os outros em vida, não esperar que eles sirvam para fazer isso. O problema é que a armadilha que o torcedor cai, e a gente da imprensa, essa imprensa brasileira também, é que tem dirigente que quando ele consegue bons achievements, bons resultados, ele acha, às vezes, ou por um momento, ou durante sua gestão, ou para sempre, que ele é maior do que o clube e do que os grandes astros do clube. O clube é patrimônio do torcedor. Ponto. Mas o jogador que tá lá ralando a bundinha no chão pelo jogo, que é o mesmo que sofre, que às vezes tem salário atrasado, que é xingado, porque quando tem pedrada, é sempre de ônibus de jogador. Nunca vi carro diretor, nem tem que ter mesmo. Até porque isso é crime. E quem faz isso é vagabundo. Mas o jogador tem que ser homenageado. Sim, eu acho que os grandes ídolos têm que ser homenageados, sim. E o dirigente precisa ter esse olhar. Ele não pode achar que ele é o rei da cocada preta, que ele é o gurilão da bola azul, como diria o Porta dos Fundos. Ele não é. O Anselmo, meu sócio, um abraço pro doido, ele fala uma coisa muito interessante. Que para você ser dirigente, não de alguns clubes que são SAFs, que você precisa, os executivos que são remunerados, você precisa de quê para ser dirigente de um clube de futebol? Qual graduação? Nenhuma. Você não precisa, você só precisa ter um bom relacionamento e ganhar a eleição para estar ali dentro. E aí, o que estimula o cara a estar ali dentro? Só pode ser a vaidade e o poder, porque o cara pode ter a quantidade de dinheiro do mundo, que não vai dar a visão que ele vai receber no Brasil se ele for presidente do Flamengo, por exemplo. Ou dirigente, né? Ou dirigente do Flamengo, ou representar o Flamengo em qualquer segmento. E isso dá para o cara poder e aflora a vaidade, que é do ser humano, e que acredito que num certo nível, uma certa dosagem, é até interessante. Mas muitas das vezes a gente vê que não fica nessa dosagem e acaba passando e se acha maior do que o clube. Porque é muito legal agora, tem que dar todo o mérito mesmo. Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, que pegaram o filé e transformaram isso no... Agora, Obina, Renato Abreu, Fernandão, que era o nosso capitão, irmão, 4 meses de salário atrasado, estrutura zero, não tinha ninho do urubu, era aquele campo ruim da Gávea, o vestiário, muitas das vezes tinha barata, a roupa às vezes vinha da lavanderia. Fezes de gato no campo. Fezes de gato. Toxoplasmose. Fernandão teve toxoplasmose. Não, tem até hoje, não sai nunca mais. Não sai nunca mais, é verdade, exatamente. Por conta disso. E ainda assim, eu no banco pra variar, tava dando a moral só expondo laranja no intervalo, mas esses caras ganharam a Copa do Brasil em 2006 dentro do Maracanã, em cima do principal rival. Então, aplausos. E não deixaram o Flamengo ser rebaixado. Exatamente. Eu tava lá pro Obina treinar a finalização. Fazia todos em mim, dava moral, chegava no jogo, fazia gol.